Há 4 bilhões e 600 milhões de anos, a região do espaço que viria a ser o nosso sistema solar era uma extensão violenta e caótica de gás e poeira giratória conhecida como nebulosa solar. À medida que a gravidade forçava a vasta maioria deste material a colapsar para o interior para acender o recém-nascido Sol, um disco achatado e giratório de matéria residual foi deixado para trás. Este disco protoplanetário era um ambiente de extremos absolutos. Nas regiões externas, onde as temperaturas despencavam em direção ao zero absoluto, gases como metano e amônia podiam congelar em núcleos sólidos massivos, eventualmente dando origem aos gigantes gasosos e de gelo. No entanto, a vizinhança interna imediata da estrela recém-nascida era um inferno inimaginável. A uma distância de menos de 65 milhões de quilômetros da fornalha solar, as temperaturas excediam facilmente os 1000 graus Celsius. Neste cadinho escaldante, gases leves e compostos voláteis, como água e dióxido de carbono, foram instantaneamente vaporizados e violentamente soprados pela radiação intensa e implacável dos ventos solares primitivos. Os únicos materiais físicos capazes de sobreviver e se condensar em matéria sólida nesta proximidade abrasadora eram elementos pesados e altamente refratários. O principal entre eles era o ferro. No reino estrito da química e da física, o ferro é um metal de transição denso e dúctil com o número atômico 26. Ele possui um núcleo atômico altamente estável, o ponto final definitivo da fusão nuclear em estrelas massivas, e ostenta um ponto de fusão incrivelmente alto de aproximadamente 1538 graus Celsius. Devido à sua extrema resiliência à destruição térmica e à sua relativa abundância no universo, o ferro tornou-se a base física fundamental e inabalável para os mundos forjados na sombra imediata e abrasadora do Sol. A estrutura científica que explica como pontos microscópicos de ferro condensado e poeira de silicato eventualmente construíram um planeta é conhecida como a teoria da acreção de planetesimais. Este mecanismo astrofísico fundamental dita que grãos de poeira em órbita colidem e grudam uns nos outros através de forças eletrostáticas, formando gradualmente seixos maiores, depois rochas massivas e, finalmente, aglutinando-se através da atração implacável de sua própria gravidade mútua em protoplanetas esféricos. O cientista cuja suprema importância para a astrofísica foi a formulação rigorosa e matemática deste processo de acreção foi o astrônomo soviético Viktor Safronov. Em 1969, Safronov publicou sua obra mestra de mudança de paradigma, Evolução da nuvem protoplanetária e formação da Terra e dos planetas. Numa época em que o Ocidente estava focado inteiramente nos pousos lunares da Apollo, Safronov, trabalhando dentro da fortaleza acadêmica altamente secreta e isolada da União Soviética durante a Guerra Fria, estabeleceu definitivamente os modelos matemáticos que provaram como a poeira microscópica poderia varrer gravitacionalmente o material circundante ao longo de milhões de anos para construir mundos terrestres inteiros. De acordo com os modelos matemáticos de Safronov, um protoplaneta formou-se rapidamente na órbita mais interna do Sistema Solar, varrendo agressivamente os metais pesados e silicatos rochosos disponíveis. No entanto, à medida que a tecnologia de observação humana avançou no final do século XX, uma terrível anomalia planetária foi descoberta em relação a este mundo mais interno. Mercúrio é completamente e fundamentalmente desproporcional. Para comparação, a Terra possui um núcleo metálico que representa cerca de 32% de sua massa total, cercado por um manto rochoso massivo e espesso. Mercúrio, por outro lado, possui um núcleo de ferro hiperdenso que representa surpreendentes 70 a 85% de toda sua massa. O planeta é essencialmente uma bala de canhão de ferro gigante e nua, coberta por uma casca externa de rocha de silicato extremamente fina e pesadamente esgotada. Para explicar esta arquitetura planetária bizarra e despojada, os astrofísicos desenvolveram a hipótese do grande impacto. Esta teoria propõe um evento cataclísmico ocorrendo há cerca de 4 bilhões e meio de anos, pouco depois de o proto-Mercúrio ter formado e diferenciado com sucesso seu núcleo de ferro pesado de seu manto rochoso mais leve. O sistema solar primitivo era uma galeria de tiro cósmica, cheia de embriões planetários errantes cujas órbitas ainda não haviam se estabilizado. A hipótese dita que um corpo planetário massivo e errante, estimado em cerca de 1/6 da massa do proto-Mercúrio e viajando a uma velocidade de dezenas de milhares de quilômetros por hora, chocou-se diretamente com o jovem planeta. Para compreender a magnitude deste evento de fim de mundo,
deve-se entender a física da energia cinética. Na mecânica clássica, a energia cinética é a energia que um objeto físico possui estritamente devido ao seu movimento. Ela é calculada como metade da massa do objeto multiplicada pelo quadrado da sua velocidade. Como a velocidade é elevada ao quadrado nesta equação, um objeto viajando a velocidades cósmicas de 50 ou 60 mil km por hora carrega uma quantidade insondável de poder destrutivo. Quando este planetesimal errante atingiu o proto-Mercúrio num golpe de raspão, aquela energia cinética apocalíptica foi instantaneamente convertida em calor e ondas de choque mecânicas. O impacto não possuiu força direta e centrada suficiente para obliterar completamente Mercúrio, mas a velocidade e o ângulo puro da colisão vaporizaram catastroficamente e lançaram para longe a vasta maioria de sua crosta e manto rochosos externos mais leves. Milhões de quilômetros cúbicos de rocha de silicato foram violentamente ejetados para o espaço profundo. Muitos desses detritos foram empurrados para fora pelo vento solar ou espiralaram para dentro para serem consumidos pelo Sol. Deixado para trás no rastro desta colisão apocalíptica estava um coração de ferro pesadamente marcado, nu e incrivelmente denso. Este sobrevivente ferido, despojado de suas defesas externas, foi trancado em uma órbita eterna e brutal, forçado a suportar a punição gravitacional e térmica mais extrema e implacável que o Sol poderia infligir a qualquer corpo planetário. Preso nas profundezas do esmagador poço gravitacional do Sol, o núcleo sobrevivente e pesado de ferro de Mercúrio foi trancado na órbita mais violentamente excêntrica e elíptica de qualquer planeta principal no Sistema Solar. Sua trajetória caótica e pesadamente alongada o traz a um periélio escaldante, sua maior aproximação da fornalha solar, de apenas 46 milhões de quilômetros. No entanto, em seu afélio, seu ponto mais distante, ele recua para uma distância de 70 milhões de quilômetros. Devido a este caminho em forma de ovo através do vazio, Mercúrio acelera a velocidades estarrecedoras, viajando pelo espaço a velocidades que atingem picos de mais de 170 mil km por hora. Esta velocidade vertiginosa e proximidade com a massa imensa do Sol criaram um mistério astronômico que intrigou cientistas por mais de meio século. Em 1859, o brilhante matemático e astrônomo francês Urbain Le Verrier calculou meticulosamente a órbita de Mercúrio. A importância absoluta e suprema de Le Verrier para o campo da mecânica celeste já havia sido consolidada em 1846, quando ele previu com sucesso a localização exata do planeta Netuno usando apenas caneta, papel e as leis clássicas da gravidade de Newton, ao observar anomalias gravitacionais na órbita de Urano. Quando Le Verrier aplicou esses mesmos princípios matemáticos impecáveis e comprovados a Mercúrio, ele descobriu uma discrepância aterradora. O periélio de Mercúrio estava se deslocando lentamente, ou sofrendo precessão, ao redor do Sol a uma taxa que a física newtoniana não conseguia explicar inteiramente. Havia um deslocamento inexplicável de 43 segundos de arco por século. Convencido de que as leis da gravidade eram absolutas, Le Verrier hipnotizou a existência de um planeta oculto e não descoberto orbitando entre Mercúrio e o Sol, o qual ele nomeou Vulcano. Por décadas, a comunidade astronômica global caçou obsessivamente por Vulcano, varrendo o brilho ofuscante do Sol, mas o planeta fantasma nunca foi encontrado. A resolução absoluta e impactante para este mistério não veio da descoberta de um novo mundo, mas da reescrita fundamental das leis físicas do universo. Em 1915, o visionário físico-teórico Albert Einstein publicou a teoria da relatividade geral. A importância suprema de Einstein para a física moderna residiu em sua percepção radical e transformadora de que a gravidade não é uma força de atração tradicional e invisível que se estende pelo espaço vazio entre objetos massivos, como Isaac Newton havia proposto. Em vez disso, Einstein provou matematicamente que a gravidade é a deformação física, a curvatura e a flexão do próprio tecido quadridimensional do espaço-tempo. Nesta estrutura matemática impressionante, a massa imensa do Sol cria uma depressão física massiva no tecido do espaço-tempo. Como Mercúrio orbita tão profundamente dentro deste íngreme poço gravitacional, ele não viaja em uma elipse newtoniana simples, ele segue a geometria curva do espaço deformado. Quando Einstein aplicou suas novas equações à órbita de Mercúrio, o resultado matemático correspondeu perfeitamente, sem falhas, aos 43 segundos de arco de precessão que faltavam. Vulcano não existia.
A órbita bizarra de Mercúrio foi a primeira prova física definitiva de que o espaço e o tempo eram um tecido flexível e entrelaçado, alterando para sempre a compreensão da humanidade sobre o cosmos. Devido à sua proximidade aterradora com o Sol e à extrema deformação do espaço, por gerações os astrônomos mantiveram outra suposição fundamentalmente falha sobre o planeta. Até meados do século XX, o consenso científico indiscutível ditava que Mercúrio estava em acoplamento de maré perfeito, em uma ressonância síncrona de 1:1, o que significava que ele mostrava perpetuamente apenas uma face escaldante ao Sol, enquanto a outra metade era condenada à escuridão eterna e congelante. Este dogma astronômico profundamente enraizado foi completamente despedaçado em 1965 pelo brilhante matemático e engenheiro italiano Giuseppe Bepi Colombo, utilizando dados de radar coletados do massivo observatório de Arecibo, em Porto Rico. A importância de Colombo para a ciência planetária e a dinâmica orbital foi seu cálculo revolucionário e matematicamente impecável de que Mercúrio não estava em acoplamento de maré, mas estava preso em uma ressonância órbita-rotação de 3:2, altamente complexa e bizarra. Ele provou definitivamente que Mercúrio gira em seu eixo exatamente 3 vezes para cada 2 órbitas completas que faz ao redor do Sol. Esta descoberta reescreveu os livros didáticos sobre como corpos gravitacionais massivos ditam a mecânica rotacional de seus satélites orbitais mais próximos. Devido a esta ressonância órbita-rotação de 3:2, a passagem do tempo em Mercúrio é profundamente alienígena. Um único ano mercuriano, o tempo que leva para completar uma órbita ao redor do Sol, dura exatamente 88 dias terrestres. No entanto, devido à sua rotação lenta, um único dia solar em Mercúrio, o tempo que leva para o Sol parecer retornar ao exato mesmo ponto no céu, dura 176 dias terrestres. Isso significa que um único dia em Mercúrio é fisicamente 2 vezes mais longo que seu ano inteiro. Essa lentidão rotacional bizarra, combinada com a ausência absoluta de uma atmosfera que retenha o calor, sujeita a superfície de Mercúrio às flutuações térmicas mais violentamente extremas e implacáveis de todo o sistema solar. Para entender isso, deve-se olhar para os princípios físicos da condutividade térmica e da capacidade térmica específica. Na termodinâmica, a capacidade térmica específica é a quantidade de energia térmica necessária para elevar a temperatura de uma determinada substância. As rochas de silicato que compõem a crosta fina e marcada de Mercúrio têm uma condutividade térmica muito baixa, o que significa que absorvem quantidades imensas de radiação térmica, mas não transferem esse calor de forma eficiente para as profundezas do subsolo ou através da superfície do planeta. Durante as longas horas de luz do dia no Equador, a rocha nua e desprotegida é bombardeada por radiação solar intensa e não filtrada, fazendo com que as temperaturas da superfície disparem para apocalípticos 427 graus Celsius, 800 graus Fahrenheit, quente o suficiente para derreter chumbo instantaneamente. Quando a superfície finalmente gira para a longa e agonizante noite, a falta absoluta de isolamento atmosférico permite que esse calor imenso irradie instantaneamente para o vácuo congelante do espaço profundo. Sem uma atmosfera para prender a energia térmica, a temperatura despenca catastroficamente para gélidos 179 graus Celsius negativos, menos 290 graus Fahrenheit. Esse ciclo brutal e interminável de assar e congelar expande fisicamente e contrai violentamente a crosta rochosa, criando um ambiente tão hostil que desafia fundamentalmente os limites da engenharia de qualquer sonda robótica enviada para explorar seus mistérios escuros e ricos em ferro. Como Mercúrio carece de uma atmosfera protetora, conforme estabelecido anteriormente, sua superfície atua como um registro físico brutalmente marcado, pesadamente fustigado e perfeitamente preservado da era mais violenta do sistema solar. Na Terra, a atmosfera atua como um escudo de fluido hiperdenso contra detritos orbitais recebidos. Essa capacidade protetora é definida pelo princípio físico do arrasto aerodinâmico, um conceito de dinâmica de fluidos que dita que a força de arrasto exercida sobre um objeto que se move através de um fluido é diretamente proporcional à densidade do fluido. Isso cria uma fricção imensa e escaldante contra objetos que viajam em velocidades cósmicas, incinerando-os com segurança em estrelas cadentes inofensivas antes que possam atingir o solo. Como Mercúrio possui uma densidade atmosférica efetivamente zero, a equação de arrasto não produz força de resistência. Cada cometa,
asteroide e micrometeoroide microscópico atinge a crosta nua e ultradensa com uma energia cinética absolutamente desimpedida e apocalíptica. Por bilhões de anos, o planeta foi implacavelmente castigado, resultando em uma paisagem inteiramente saturada por crateras de impacto sobrepostas. No entanto, o evento geológico mais cataclísmico em toda a história de Mercúrio ocorreu há cerca de 3,8 bilhões de anos, durante uma época astronômica aterradora conhecida como o Grande Bombardeio Tardio. Um asteroide colossal e errante, estimado em mais de 96 quilômetros de diâmetro e viajando a uma velocidade impressionante de mais de 160 mil quilômetros por hora, colidiu diretamente com a região equatorial norte do planeta. Essa colisão de proporções apocalípticas escavou a Bacia Caloris, uma das maiores crateras de impacto de todo o Sistema Solar, medindo impressionantes 1.545 quilômetros de diâmetro. Para compreender plenamente a magnitude desse evento, deve-se entender os princípios geofísicos da propagação de ondas sísmicas. Quando o enorme asteroide parou instantaneamente ao impactar a crosta planetária sólida, sua energia cinética incomensurável foi violentamente convertida em calor, vaporizando milhares de quilômetros cúbicos de rocha sólida, e em ondas de choque sísmicas mecânicas. Essas ondas de choque viajam através do denso meio planetário em duas formas primárias: ondas P, primárias, que são ondas compressoriais longitudinais que empurram e puxam a matéria exatamente como uma onda sonora atravessando o ar, e ondas S, secundárias, que são ondas de cisalhamento transversais que movem a rocha sólida violentamente para cima e para baixo, perpendicularmente à direção do deslocamento. A capacidade humana de efetivamente ver, mapear e analisar cientificamente os resultados dessa antiga violência sísmica foi alcançada inteiramente pela espaçonave americana Mariner 10, durante seus voos históricos entre 1974 e 1975. Essa missão interplanetária incrivelmente complexa e de alto risco foi pesadamente influenciada pelo trabalho visionário e fundamental do astrônomo teuto-americano Gerard Kuiper. A importância absoluta e suprema de Kuiper para o campo da astronomia foi o estabelecimento individual da ciência planetária como uma disciplina acadêmica e observacional rigorosa e distinta durante meados do século XX, uma era em que a vasta maioria dos astrônomos clássicos estava focada exclusivamente em estrelas e galáxias distantes, ignorando completamente os mundos rochosos de nosso próprio sistema solar. Nascido em 1905, Kuiper desempenhou um papel crítico e orientador no início do programa espacial americano antes de sua morte em 1973. Ele moldou fundamentalmente os objetivos científicos e de imagem das sondas robóticas destinadas aos planetas internos, garantindo agressivamente que fossem equipadas com câmeras de televisão Vidicom avançadas e espectrômetros altamente sensíveis. Kuiper insistia que essas missões fossem projetadas para analisar adequadamente a morfologia geológica, o crateramento por impacto e a composição planetária, em vez de simplesmente tirar fotografias borradas e sem estrutura de longe. Quando a sonda Mariner 10 finalmente fotografou a vasta bacia Caloris de múltiplos anéis, sua telemetria também revelou uma região bizarra e altamente caótica no lado exatamente oposto do planeta. Quando o asteroide colossal atingiu Mercúrio, as ondas de choque sísmicas apocalípticas não apenas ondularam pela crosta superficial. Como Mercúrio possui um núcleo de ferro único, massivo e hiperdenso, conforme estabelecido anteriormente, as ondas P e S de movimento rápido viajaram diretamente através do centro absoluto do planeta. Essas ondas mecânicas aterrorizantes foram naturalmente focadas e concentradas pela geometria esférica do denso núcleo metálico, agindo exatamente como uma enorme lente acústica. As ondas de choque convergiram simultaneamente no ponto antípoda exato, o lado preciso do globo oposto ao local do impacto. Quando essas ondas de choque concentradas e destruidoras de mundos se encontraram violentamente, elas fizeram com que a crosta sólida se erguesse fisicamente por dezenas de metros e se estilhaçasse de forma violenta, criando uma paisagem pesadamente fraturada, desordenada e caótica cobrindo mais de 490 mil quilômetros quadrados. Essa região devastada é cientificamente designada como terreno estranho, Weirterrain, ou terreno acidentado e lineado. Essa cicatriz geológica violenta permanece permanentemente congelada na superfície rochosa,
um testemunho eterno e silencioso da física cinética brutal que moldou fisicamente o sistema solar interno e uma demonstração perfeita de como um núcleo planetário hiperdenso pode transmitir um terremoto imparável e destruidor de estruturas completamente através de um mundo inteiro. Por décadas, após as observações telescópicas iniciais do início do século XX, o consenso astronômico absoluto e indiscutível ditava que Mercúrio era uma rocha completamente morta e geologicamente inerte. Com base em modelos clássicos de resfriamento termodinâmico, um corpo planetário daquele tamanho físico pequeno, medindo meros 4.880 km de diâmetro em seu equador, deveria ter irradiado todo o seu calor interno primordial para o vácuo congelante do espaço profundo bilhões de anos atrás. Se o planeta tivesse esfriado completamente, seu imenso núcleo de ferro teria se solidificado permanentemente da crosta rochosa até o centro absoluto. Consequentemente, um núcleo sólido e congelado garantia matematicamente que o planeta era fisicamente incapaz de gerar um campo magnético global ativo. Esta dogma científica profundamente enraizada foi espetacularmente despedaçada em março de 1974, durante o histórico sobrevoo da Mariner 10, devido inteiramente à insistência pioneira do geofísico americano Dr. Norman F. Ness. A importância absoluta e suprema de Ness para o campo da física espacial residiu em sua campanha implacável e altamente controversa para equipar sondas robóticas interplanetárias com magnetômetros de saturação, Fluke-GAT, sensíveis, dando origem efetivamente à disciplina moderna de mapeamento magnetosférico extraterrestre. A elite científica estabelecida da época considerava seus instrumentos um completo desperdício do precioso peso da espaçonave em uma missão para um mundo supostamente morto e silencioso. No entanto, quando a Mariner 10 passou a apenas 700 km da superfície marcada, o instrumento de Ness detectou um choque em arco, Ball shock, definitivo e um campo magnético de polo ativo e sustentado. Esta descoberta monumental reescreveu os livros de geofísica, provando além de qualquer dúvida que o planeta mais interno ainda abrigava um coração líquido em agitação violenta. Para explicar a realidade aparentemente impossível de como Mercúrio manteve um núcleo líquido após 4 bilhões e meio de anos de resfriamento, os astrofísicos foram forçados a aplicar rigorosamente a teoria do dínamo planetário. Esta estrutura científica fundamental dita que, para um corpo planetário gerar e sustentar um campo magnético global, ele requer absolutamente 3 componentes mecânicos interagindo: um grande volume de fluido eletricamente condutor, uma rotação planetária para criar um efeito Coriolis de torção e um movimento convectivo violento impulsionado pelo calor interno que escapa para o exterior. Como o ferro puro teoricamente congela solidamente a 1538 graus Celsius, os cientistas perceberam que o núcleo de ferro absolutamente tinha que estar pesadamente contaminado por um elemento químico mais leve, atuando como um anticongelante massivo em escala planetária. Este elemento contaminante crucial é o enxofre. No reino estrito da química, o enxofre é um ametal multivalente altamente reativo com o número atômico 16. Enquanto na Terra ele é frequentemente encontrado como um sólido cristalino amarelo brilhante e quebradiço perto de aberturas vulcânicas, dentro do interior hiperdenso e esmagador de um planeta, o enxofre se liga violentamente ao ferro líquido sob pressão extrema para formar o composto sulfeto de ferro. Crucialmente, a presença de enxofre altera drasticamente as propriedades termodinâmicas do metal, baixando o ponto de fusão da liga de ferro em centenas de graus. Esta contaminação química precisa impede que a porção externa do colossal núcleo de ferro de Mercúrio congele totalmente, permitindo que um oceano turbulento e fervente de metal líquido se agite implacavelmente e gere um escudo eletromagnético invisível ao redor do planeta fustigado. Embora o campo magnético de Mercúrio seja cerca de 100 vezes mais fraco que o da Terra, sua interação com o Sol é inimaginavelmente violenta. Como Mercúrio orbita a uma distância média de apenas 58 milhões de quilômetros da superfície solar, a fúria supersônica e invisível do vento solar, viajando a mais de 1.600.000 km por hora, choca-se implacavelmente contra o frágil escudo magnético do planeta. Esta colisão catastrófica cria um fenômeno astrofísico aterrorizante conhecido como reconexão magnética. Na física de plasma, a reconexão magnética ocorre quando as linhas de campo magnético altamente estressadas do Sol se emaranham violentamente com as linhas de campo magnético opostas de Mercúrio. Incapazes de sustentar a imensa tensão eletromagnética,
As linhas se rompem fisicamente e se realinham instantaneamente em um estado de energia mais baixa, liberando explosões apocalípticas de energia cinética e térmica bruta. Esse estalo violento cria colossais eventos de transferência de fluxo, essencialmente, tornados magnéticos invisíveis e retorcidos que perfuram fisicamente desde o vácuo do espaço profundo diretamente até a crosta rochosa do planeta. Esses tornados magnéticos são imensos, medindo frequentemente até 800 km de largura, o que equivale a cerca de 1/6 do diâmetro total do planeta. Eles agem como funis abertos e desprotegidos, canalizando o plasma superaquecido e altamente radioativo do vento solar diretamente para a superfície de Mercúrio. Quando esses prótons e elétrons solares de alta energia se chocam violentamente contra a rocha de silicato estéril, eles desencadeiam um processo chamado pulverização catódica, sputtering. O impacto cinético arranca fisicamente átomos individuais de sódio, cálcio e magnésio do solo e os lança ao céu. Esse bombardeio constante e brutal cria uma camada atmosférica fantasmagórica, ultrafina e altamente instável ao redor do planeta, conhecida como exosfera, um halo frágil de átomos que é continuamente soprado pelo Sol e continuamente reabastecido pela destruição violenta da própria crosta do planeta. Apesar de orbitar a apenas 58 milhões de quilômetros da fornalha solar, onde as temperaturas da superfície equatorial rotineiramente disparam para escaldantes 427 graus Celsius, Mercúrio abriga um dos paradoxos termodinâmicos mais profundos e aparentemente impossíveis de todo o sistema solar. Nas profundezas dos polos norte e sul pesadamente craterados deste mundo abrasado, reside um reservatório massivo e permanente de gelo de água. Para entender como um composto químico altamente suscetível à vaporização pode existir em um estado sólido permanente no planeta mais interno, deve-se examinar o princípio geofísico da obliquidade planetária, comumente conhecida como inclinação axial. Na mecânica orbital, a obliquidade é o ângulo matemático exato entre o eixo de rotação de um planeta e seu eixo orbital. A Terra, por exemplo, possui uma inclinação axial de 23,5 graus, o que expõe fisicamente diferentes hemisférios à luz solar direta ao longo de sua órbita, criando o ciclo dinâmico das estações biológicas. Mercúrio, no entanto, possui uma inclinação axial de apenas 0,034 graus, efetivamente zero. Como o planeta se mantém quase perfeitamente reto em relação à sua órbita ao redor do Sol, o disco solar nunca nasce fisicamente acima do horizonte nos polos norte e sul extremos. Ele paira perpetuamente exatamente na linha do horizonte. Consequentemente, os fundos profundos em forma de tigela das massivas crateras de impacto localizadas nos polos são inteiramente protegidos da radiação ofuscante do Sol. Essas áreas são cientificamente designadas como regiões de sombra permanente, PSRS. Dentro desses abismos eternos e negros como breu, nenhuma luz solar direta tocou a superfície rochosa por mais de 4 bilhões de anos, permitindo que a temperatura ambiente caia para apocalípticos 223 graus Celsius negativos. A compreensão humana desta contradição térmica estarrecedora começou em 1991, utilizando a engenharia monumental do Observatório de Arecibo. Geograficamente isolado em um enorme sumidouro natural de calcário nas densas selvas tropicais de Porto Rico, o radiotelescópio de Arecibo utilizava um colossal refletor esférico de 300 metros de diâmetro. Astrônomos transmitiram feixes de energia de radar altamente concentrados de 0,5 megawatt diretamente através do vácuo do espaço, visando os polos de Mercúrio. Quando as ondas de rádio ricochetearam no planeta e retornaram à Terra, a telemetria revelou reflexos de radar altamente anômalos e excepcionalmente brilhantes. Na disciplina específica da radioastronomia, a rocha de silicato absorve e difunde as ondas de radar, produzindo um sinal de retorno escuro e opaco. No entanto, depósitos massivos de gelo cristalino atuam como refletores dielétricos altamente eficientes, devolvendo as ondas de rádio com uma clareza intensa. Os reflexos de radar mais brilhantes correspondiam perfeitamente às localizações geográficas exatas das crateras polares mais profundas. Para provar definitivamente esta realidade impossível, a NASA exigiu um emissário robótico dedicado e pesadamente blindado. Esta tarefa monumental foi alcançada pela espaçonave Messenger, Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry, Engine. A importância suprema e absoluta desta missão foi ditada por seu investigador principal,
o brilhante geofísico planetário americano Dr. Sean C. Solomon. Nascido em 1945, a contribuição vital de Solomon para o campo da ciência planetária foi sua campanha implacável de décadas para acabar com a seca de 30 anos na exploração de Mercúrio após os breves sobrevoos da Mariner 10 na década de 1970. Solomon supervisionou o projeto meticuloso da Messenger, garantindo que ela fosse equipada com um guarda-sol de tecido cerâmico especializado, tecido sob medida, capaz de absorver e irradiar o calor solar letal, permitindo que os delicados computadores internos operassem a confortáveis 20 graus Celsius enquanto o escudo externo assava 300 graus. Lançada em 2004, a Messenger utilizou uma trajetória altamente complexa de 7 anos, envolvendo múltiplas assistências gravitacionais planetárias antes de finalmente atingir a órbita ao redor de Mercúrio em 2011. Utilizando seu espectrômetro de nêutrons avançado, a espaçonave mediu fisicamente as concentrações exatas de hidrogênio dentro das crateras polares escuras, confirmando definitivamente a existência de bilhões de toneladas de gelo de água. No reino estrito da química, a água é um composto químico inorgânico, transparente e altamente estável, com a fórmula H2O. Consiste em dois átomos de hidrogênio carregados positivamente, ligados covalentemente a um único átomo de oxigênio altamente eletronegativo. Sob pressão atmosférica terrestre padrão, a água transita facilmente entre gelo sólido, água líquida e vapor gasoso. No entanto, no vácuo absoluto do espaço profundo, a água líquida não pode existir fisicamente. Ela sofre instantaneamente sublimação, uma transição de fase termodinâmica onde a substância muda diretamente de um cristal sólido para um gás em rápida expansão, ignorando completamente a fase líquida. Contudo, dentro das regiões de sombra permanente de Mercúrio, a energia cinética termodinâmica é tão inimaginavelmente baixa, devido ao frio de 223 graus Celsius negativos, que as vibrações moleculares fundamentais das moléculas de água param completamente. As moléculas de H2O são violentamente travadas em uma rede cristalina hexagonal rígida e permanente. Nesta temperatura, o gelo não é macio ou escorregadio, ele se comporta exatamente como uma rocha hiperdensa e impenetrável. A origem deste gelo aponta para um mecanismo de entrega violento. Por bilhões de anos, cometas gelados e asteroides condritos carbonáceos ricos em água das regiões externas e congelantes do sistema solar impactaram Mercúrio. Ao detonarem contra a superfície equatorial escaldante, esses impactores foram instantaneamente vaporizados em massivas nuvens de vapor superaquecido. À medida que essas moléculas de água voláteis migravam através da fina exosfera do planeta, eram eventualmente capturadas nas armadilhas gravitacionais e térmicas das crateras polares. Uma vez que uma molécula derivava para a escuridão absoluta de uma cratera permanentemente sombreada, ela congelava instantaneamente contra a rocha gélida em um processo físico conhecido como aprisionamento a frio, cold trapping. Ao longo de bilhões de anos, essas camadas microscópicas e congeladas se acumularam em massivas e silenciosas geleiras, escondendo-se no escuro a apenas dezenas de milhões de quilômetros da superfície escaldante do Sol. Após a era apocalíptica do grande bombardeio tardio e a escavação da bacia Calores, a superfície machucada e castigada de Mercúrio não permaneceu simplesmente em silêncio. Os impactos catastróficos fraturaram fisicamente a crosta de silicato externa profundamente até o manto, criando massivos pontos fracos geológicos. Através dessas fissuras profundas e violentas, oceanos de magma superaquecido surgiram agressivamente do interior do planeta, inundando as colossais bacias de impacto e espalhando-se por vastas extensões do hemisfério norte. Este derramamento cataclísmico de lava criou o que os geólogos planetários agora designam como as planícies suaves, que cobrem aproximadamente 27% de toda a superfície de Mercúrio. Para compreender a composição física deste magma extraterrestre fluindo, deve-se examinar a química fundamental dos minerais de silicato. No reino estrito da química, os silicatos são minerais formadores de rochas feitos de estruturas químicas completamente interligadas contendo silício e oxigênio. O silício é um metalóide cristalino duro e quebradiço com o número atômico 14. Embora raramente seja encontrado puro na natureza, quando os átomos de silício se ligam covalentemente com átomos de oxigênio sob o calor abrasador de 1000 graus Celsius de um manto planetário, eles formam dióxido de silício, ou sílica. A proporção precisa de sílica dita a viscosidade, ou espessura, do magma.
Como as antigas lavas de Mercúrio eram excepcionalmente baixas em sílica, elas eram altamente fluidas, possuindo uma consistência mais próxima de óleo de motor fervente do que de uma lama espessa e pegajosa. Isso permitiu que o magma viajasse a velocidades impressionantes pelo planeta, preenchendo rapidamente as crateras e solidificando-se em planícies vastas, planas e sem características de rocha vulcânica escura antes que o vácuo congelante do espaço pudesse resfriá-lo instantaneamente. No entanto, esta era violenta de vulcanismo global cessou abruptamente há cerca de 3,5 bilhões de anos. O mecanismo físico exato que interrompeu o fluxo de magma e selou permanentemente a crosta rochosa do planeta está ligado diretamente ao comportamento aterrador de seu núcleo de ferro desproporcionalmente massivo e hiperdenso. À medida que o planeta envelhecia, o calor primordial interno gerado por sua formação violenta e pelo decaimento de isótopos radioativos começou a irradiar constantemente para o vácuo gelado. Conforme o colossal núcleo de ferro líquido perdia sua energia cinética térmica extrema, ele passava por um profundo processo geofísico conhecido como contração térmica. Nas ciências físicas, a contração térmica é a lei absoluta que dita que, conforme um corpo massivo de matéria esfria, o movimento cinético subatômico de seus átomos constituintes diminui drasticamente. Como os átomos vibram com significativamente menos energia, eles se aproximam fisicamente, fazendo com que o volume geométrico total do material diminua. O núcleo de ferro de Mercúrio começou a encolher fisicamente. Como o planeta consiste essencialmente em uma crosta rochosa externa única, contínua e completamente rígida, ao contrário da Terra, que possui um quebra-cabeça fragmentado de placas tectônicas em constante movimento, a crosta sólida não conseguiu encolher suavemente para acomodar o volume decrescente do ferro resfriado abaixo dela. Para entender isso, deve-se imaginar uma maçã secando e encolhendo. Conforme o interior perde volume, a casca externa rígida é violentamente forçada a enrugar, dobrar e curvar-se sobre si mesma. Quando a imensa pressão de encolhimento do interior de Mercúrio tornou-se excessiva para a crosta sólida suportar, a rocha fraturou catastroficamente. Esta curvatura violenta criou características tectônicas globais colossais conhecidas como escarpas lobuladas. Na geologia estrutural, uma escarpa lobulada é uma expressão superficial massiva de uma falha de empurrão. Uma falha de empurrão ocorre quando forças de compressão horizontais intensas quebram fisicamente a crosta planetária, forçando uma placa maciça de rocha sólida a deslizar violentamente para cima e diretamente sobre a placa adjacente, criando uma face de penhasco íngreme e imponente que corta violentamente crateras pré-existentes e planícies vulcânicas. A percepção humana deste colapso estrutural global e aterrador foi alcançada pelo geólogo planetário americano Dr. Robert G. Strom. Nascido em 1933, a importância absoluta e suprema de Strom para o campo da ciência planetária foi seu mapeamento estrutural sem precedentes de Mercúrio após os sobrevoos da Mariner 10 em 1974. Ao analisar as fotografias brutas em preto e branco de alto contraste da linha do terminador iluminada pelo Sol, Strom descobriu centenas dessas falésias sinuosas e massivas. Ele provou definitivamente que Mercúrio era um planeta de uma única placa experimentando um apocalipse tectônico global altamente localizado, inteiramente impulsionado por um núcleo em resfriamento e encolhimento. Suas medições meticulosas estabeleceram a compreensão fundamental de que Mercúrio é um mundo em contração geológica. A escala pura e aterradora dessas escarpas lobuladas é impressionante. Uma das linhas de falha mais proeminentes, designada como Enterprise Rupes, é uma face de penhasco contínua e sinuosa que se estende por surpreendentes 1000 quilômetros através da paisagem árida, projetando-se violentamente para cima a uma altura de quase 3 quilômetros acima das planícies circundantes. Ao medir meticulosamente a altura e o comprimento de milhares dessas falhas de empurrão sobrepostas usando altímetros a laser, os astrofísicos modernos calcularam uma realidade planetária horripilante. Desde sua formação, há 4 bilhões e 600 milhões de anos, o raio físico absoluto de Mercúrio encolheu até 7 quilômetros. O planeta mais interno está colapsando ativa e implacavelmente sobre si mesmo à medida que seu coração de ferro continua a congelar na escuridão. Quando câmeras ópticas de alta resolução finalmente mapearam a totalidade da crosta pesadamente irradiada de Mercúrio no século XXI, geólogos planetários descobriram um fenômeno geológico bizarro e completamente sem precedentes que desafiou todos os modelos convencionais do planeta.
Espalhadas pelos fundos e picos centrais de crateras de impacto massivas, estavam milhares de depressões brilhantes, rasas e de formato irregular, com fundos planos e bordas nitidamente recortadas. Essas depressões altamente reflexivas e estruturalmente frágeis são designadas cientificamente como houlos, cavidades. Para compreender por que as houlos representam uma anomalia astrofísica profunda, deve-se examinar a linha do tempo estabelecida da evolução planetária. Por décadas, o consenso indiscutível ditava que Mercúrio havia fervido violentamente todos os seus elementos voláteis, substâncias que vaporizam facilmente a temperaturas relativamente baixas, durante sua formação abrasadora perto do recém-nascido Sol. No entanto, as houlos parecem incrivelmente frescas e carecem de crateras de impacto sobrepostas, provando que estão se formando ativamente hoje. Elas são evidências físicas de que a crosta de Mercúrio está perdendo massa atualmente para o vácuo do espaço através de uma fase de mudança violenta e contínua. O mecanismo físico que impulsiona a criação dessas cavidades é a sublimação de voláteis. Quando um meteorito atinge a superfície e escava material virgem e profundo da crosta, ele expõe depósitos altamente concentrados de elementos químicos voláteis ao calor abrasador de 427 graus Celsius do Sol não filtrado. Espectrometros planetários revelaram que estas regiões brilhantes e resplandecentes são excepcionalmente ricas em potássio e enxofre. No reino estrito da química, o potássio é um metal alcalino branco-prateado altamente reativo com o número atômico 19. Ele possui um ponto de fusão relativamente baixo de apenas 63 graus Celsius. Na Terra, o potássio puro oxida violentamente no ar e reage explosivamente com a água, tornando-o extremamente difícil de isolar. Na superfície sem ar e escaldante de Mercúrio, quando veios subterrâneos de potássio e enxofre são violentamente expostos à radiação solar direta, eles não derretem em um líquido. A energia cinética térmica extrema força os minerais sólidos a sublimarem instantaneamente, passando diretamente para um gás em rápida expansão. À medida que esse gás escapa para a exosfera, o solo sólido colapsa fisicamente para baixo, esculpindo as houlos rasas de tonalidade azul brilhante e provando que Mercúrio não é uma cinza morta, mas um mundo quimicamente complexo e em degradação ativa. Enquanto as sondas robóticas modernas decifram a química microscópica de sua crosta, a primeira compreensão real da humanidade sobre a escala física e a mecânica orbital de Mercúrio foi alcançada através de um evento astronômico raro e espetacular conhecido como trânsito. Como Mercúrio orbita cerca de 91 milhões de quilômetros mais perto do Sol do que a Terra, ele é classificado como um planeta inferior. Aproximadamente 13 vezes por século, os planos orbitais da Terra e de Mercúrio se alinham perfeitamente, fazendo com que o pequeno planeta passe diretamente entre a Terra e o disco solar escaldante durante uma fase conhecida como conjunção inferior. A estrutura matemática absoluta e impactante necessária para prever esse alinhamento fugaz foi formulada pelo brilhante astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler. A importância suprema de Kepler para os campos da astronomia e da física clássica foi sua formulação das 3 leis do movimento planetário, publicadas entre 1609 e 1619. Antes de Kepler, o dogma científico estabelecido ditava estritamente que os planetas se moviam em círculos perfeitos e divinos. Kepler utilizou os dados observacionais meticulosos de décadas de seu antecessor, Tycho Brahe, para provar definitiva e matematicamente que as órbitas planetárias são, na verdade, elipses, com o Sol situado em um dos 2 pontos focais. Suas equações mapearam perfeitamente as velocidades variáveis dos planetas, despedaçando fundamentalmente milhares de anos de geometria ptolomaica e copernicana falha. Em 1627, Kepler publicou as tabelas Rudolfinas, um catálogo estelar massivo e altamente complexo e um conjunto de tabelas planetárias que lhe permitiram prever que um trânsito de Mercúrio ocorreria no outono de 1631. Kepler morreu tragicamente em 1630 antes de poder testemunhar sua própria previsão se tornar realidade. No entanto, em 7 de novembro de 1631, o filósofo, padre e astrônomo francês Pierre Gassendi utilizou as tabelas matemáticas de Kepler para alcançar um marco monumental na história humana. A importância vital de Gassendi para a história da astronomia observacional foi seu uso pioneiro de uma câmera escura para observar o Sol com segurança. Ele colocou um telescópio em uma sala completamente escura e projetou a imagem ofuscante e ampliada do disco solar diretamente em uma folha de papel branco.
Enquanto observava, um pequeno ponto preto perfeitamente redondo rastejou lentamente através da projeção brilhante e ardente. Gassendi tornou-se o primeiro ser humano a observar e registrar com sucesso o trânsito de um planeta através de uma estrela. Quando Gassendi mediu a sombra, ele ficou profundamente chocado com a realidade matemática de seu tamanho. Na época, os astrônomos clássicos acreditavam que Mercúrio era um mundo massivo e imponente. No entanto, sua silhueta era um ponto microscópico, possuindo um diâmetro angular aparente de apenas 13 segundos de arco. Esta pequena esfera negra como breu, medindo apenas 4.880 km de largura, era completamente ofuscada pelo colossal diâmetro flamejante de 1,39 milhão de quilômetros do Sol atrás dela. A observação meticulosa de Gassendi em 1631 corrigiu permanentemente as dimensões vastamente superestimadas da humanidade sobre os planetas internos, fornecendo a primeira perspectiva verdadeira e aterradora de quão pequeno e vulnerável Mercúrio é contra a escala esmagadora da fornalha solar. Embora o núcleo de ferro massivo e hiperdenso domine a geometria interna de Mercúrio, a crosta rochosa mais externa apresenta um paradoxo químico profundo e desconcertante. Por décadas, geofísicos planetários operaram sob a suposição lógica de que um mundo que possui um coração de ferro que representa até 85% de sua massa total exibiria naturalmente uma superfície externa pesadamente manchada e saturada com ferro e óxidos de ferro. No entanto, quando os espectrometros orbitais da era moderna finalmente varreram as planícies abrasadas, descobriram uma mineralogia completamente alienígena. A superfície de Mercúrio é quase inteiramente desprovida de ferro. Em vez disso, é surpreendentemente rica em enxofre altamente volátil e magnésio. No reino estrito da química, o magnésio é um metal alcalino terroso branco-prateado altamente reativo com o número atômico 12. Na Terra, é o oitavo elemento mais abundante na crosta planetária, formando facilmente silicatos complexos e atuando como um elemento fundacional absolutamente crítico para a vida biológica, especificamente no centro da molécula de clorofila. Na superfície hostil e sem ar de Mercúrio, o magnésio liga-se quimicamente com o enxofre abundante para formar minerais de sulfeto distintos e altamente reduzidos. A percepção humana desta composição planetária bizarra e faminta de oxigênio foi liderada pelo cosmoquímico americano Dr. Lewis R. Nittler. Após a inserção orbital da espaçonave Messenger em 2011, Nittler utilizou o espectrômetro de raios-x altamente avançado da sonda para mapear a abundância elementar exata da crosta mercuriana. A importância absoluta e suprema de Nittler para a ciência planetária moderna foi sua prova definitiva, baseada em dados, de que Mercúrio se formou sob condições altamente reduzidas e pobres em oxigênio. Ele estabeleceu o consenso científico fundamental de que os blocos de construção de Mercúrio não eram rochas terrestres padrão, mas provavelmente se assemelhavam aos condritos de enstatita, uma classificação rara e altamente específica de meteoritos forjados nos anéis internos mais quentes e privados de oxigênio da nebulosa solar primordial. Como o oxigênio era escasso durante a gênese do planeta, a vasta maioria do ferro não pôde oxidar para formar rochas crustais leves e flutuantes. Em vez disso, o ferro puro e pesado afundou completamente para o centro absoluto do planeta, deixando para trás uma crosta leve e livre de ferro dominada por silicatos de magnésio. Para alcançar fisicamente esta crosta alienígena pesadamente irradiada e conduzir essas análises químicas inovadoras, os engenheiros aeroespaciais enfrentam um dos desafios mais terríveis e matematicamente punitivos em todo o campo da mecânica orbital. É uma realidade profundamente contraintuitiva do voo espacial que requer significativamente mais energia para viajar para o interior em direção a Mercúrio do que para viajar para o exterior em direção ao gigante gasoso Júpiter, ou mesmo para escapar permanentemente do sistema solar por completo. Esta imensa dificuldade é ditada pelo princípio físico da velocidade orbital e pela profundidade profunda do poço gravitacional do Sol. A Terra orbita o Sol a uma velocidade impressionante de aproximadamente 107.000 km por hora. Quando um foguete é lançado da Terra, ele possui inerentemente esta massiva energia cinética lateral. Para cair para o interior em direção a Mercúrio, a espaçonave não pode simplesmente apontar seus motores para o planeta interno e acelerar. Ela deve perder violentamente esta velocidade orbital herdada,
disparando continuamente seus motores contra a direção do movimento para desacelerar e permitir que a gravidade do Sol a puxe para as profundezas do sistema solar interno. A estrutura matemática absoluta e fundamental necessária para navegar nesse abismo gravitacional foi formulada pelo brilhante engenheiro civil alemão e pioneiro da astronáutica, Walter Oman. Em 1925, Oman publicou sua obra mestra de mudança de paradigma, A Alcançabilidade dos Corpos Celestes. Trabalhando décadas antes do lançamento do primeiro satélite artificial, a importância suprema de Oman para a engenharia aeroespacial foi sua formulação matematicamente impecável da órbita de transferência de Oman. Ele provou definitivamente a trajetória orbital mais eficiente em termos de combustível entre dois corpos planetários, utilizando dois impulsos de motor distintos para criar um caminho de transferência elíptico massivo. No entanto, as equações orbitais clássicas de Oman também provaram que uma transferência direta da Terra para Mercúrio requer uma mudança de velocidade altamente específica, designada cientificamente como ΔV. O ΔV necessário para emparelhar órbitas com Mercúrio é tão astronomicamente alto que nenhum foguete químico atualmente em existência possui a capacidade de combustível para realizar um voo direto. Para superar essa barreira matemática brutal, as espaçonaves modernas devem executar uma série altamente complexa de assistências gravitacionais, ou estilingues gravitacionais. Ao voar intencionalmente e perigosamente perto de outros planetas, uma espaçonave rouba uma fração microscópica do momento orbital do planeta, alterando sua própria trajetória e velocidade sem gastar propelente químico. Essa técnica é regida pela conservação do momento e da energia orbital, expressa matematicamente no problema restrito dos três corpos, utilizando a velocidade da espaçonave em relação ao Sol. A fórmula estabelece que a velocidade orbital v é igual à raiz quadrada da constante gravitacional universal g multiplicada pela massa do corpo central m, tudo dividido pelo raio orbital r. Esta coreografia orbital exata e agonizantemente lenta está sendo executada atualmente pela Bepicolombo. Lançada em outubro de 2018, a Bepicolombo é uma missão conjunta sem precedentes de bilhões de dólares, executada pela Agência Espacial Europeia e pela Agência de Exploração Aeroespacial do Japão. A missão consiste em dois orbitadores distintos, pesadamente blindados e aparafusados, o orbitador planetário de Mercúrio e o orbitador magnetosférico de Mercúrio. Navegando em um cruzeiro aterrador de 7 anos que requer 9 assistências gravitacionais planetárias distintas, a Bepicolombo foi projetada para suportar a radiação térmica apocalíptica para mapear definitivamente os depósitos de gelo cristalino e escuro do planeta e sondar o centro absoluto de seu massivo coração de ferro. Para sobreviver fisicamente ao mergulho gravitacional aterrador em direção às regiões mais internas do Sistema Solar, a espaçonave Bepicolombo não pode confiar exclusivamente em foguetes químicos tradicionais e altamente explosivos. A mera impossibilidade matemática de carregar propelente líquido suficiente para frear constantemente contra a imensa atração gravitacional do Sol forçou os engenheiros aeroespaciais a utilizar um método de viagem interestelar fundamentalmente diferente e altamente avançado: a propulsão elétrica solar. O pioneiro absoluto cuja importância suprema para a engenharia aeroespacial tornou esta missão possível foi o físico americano Dr. Harold R. Kaufman. Nascido em 1926, Kaufman alterou para sempre a trajetória da exploração do espaço profundo quando inventou o propulsor de íons por bombardeio de elétrons em 1959, enquanto trabalhava no Centro de Pesquisa Glenn da NASA. Durante uma era inteiramente dominada pela força bruta dos massivos foguetes Saturno, Kaufman provou matemática e fisicamente que utilizar campos eletrostáticos invisíveis para acelerar partículas subatômicas poderia produzir um empuxo profundamente eficiente e contínuo, capaz de propelir sondas através de bilhões de quilômetros de espaço vazio. Para alcançar esse empuxo, a Bepicolombo depende de um propelente químico altamente específico, o xenônio. No reino estrito da química, o xenônio é um gás nobre pesado, completamente inodoro e incolor, com o número atômico 54. Embora exista na Terra apenas como um elemento traço na atmosfera, dentro das câmaras de plasma especializadas de um motor iônico de espaço profundo, o xenônio é fundamentalmente alterado. Ele é bombardeado por elétrons de alta energia emitidos por um cátodo. Quando um elétron em movimento rápido colide com um átomo neutro de xenônio, ele arranca violentamente um dos próprios elétrons do átomo de sua órbita.
Isso transforma instantaneamente o átomo estável de xenônio em um íon carregado positivamente. Uma vez que o xenônio é ionizado, o propulsor utiliza os princípios físicos da eletrostática. A lei matemática absoluta que rege essa força é a Lei de Coulomb, publicada em 1785 pelo físico francês Charles-Augustin de Coulomb. A lei estabelece que a força elétrica entre duas partículas carregadas é diretamente proporcional ao produto de suas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Dentro do propulsor, grades metálicas potentes e eletricamente carregadas criam um potencial de voltagem massivo. Os íons de xenônio carregados positivamente são violentamente atraídos pela grade negativa e são acelerados através de seus orifícios, sendo lançados no vácuo do espaço a velocidades de exaustão impressionantes, que excedem 160 mil km por hora. Embora a força física de empuxo gerada por esse feixe azul invisível de plasma seja incrivelmente fraca, aproximadamente equivalente ao peso de uma única folha de papel repousando sobre uma mão humana, no vácuo sem atrito do espaço, essa pressão microscópica acumula-se ao longo de meses e anos para alterar permanentemente a trajetória da espaçonave em dezenas de milhares de quilômetros por hora. À medida que a BP Colombo finalmente entra em uma órbita estável de baixa altitude ao redor de Mercúrio, seus instrumentos blindados e altamente sensíveis penetrarão o brilho solar ofuscante para mapear definitivamente os depósitos de gelo cristalino e escuro do planeta e sondar o centro absoluto de seu massivo coração de ferro hiperdenso. No entanto, não importa quais segredos geofísicos profundos os orbitadores europeus e japoneses decifrem deste mundo ferido e em contração, o destino final e inescapável de Mercúrio já está permanentemente escrito na termodinâmica nuclear da estrela que ele orbita. Em aproximadamente 5 bilhões de anos, o Sol esgotará inteiramente o suprimento finito de combustível de hidrogênio dentro de seu núcleo de 15 milhões de graus Celsius. Quando a pressão de radiação térmica externa cessar, a gravidade esmagará violentamente a arquitetura interna da estrela, inflamando uma reação de fusão secundária devastadora de hélio em carbono. Esse surto apocalíptico de nova energia termonuclear estilhaçará o equilíbrio hidrostático do Sol, forçando suas camadas externas de plasma superaquecido a se expandirem fisicamente para o vazio. O Sol se transformará oficialmente em uma gigante vermelha. Ao longo de milhões de anos, a atmosfera solar escaldante passará por uma expansão física monstruosa, crescendo de seu diâmetro atual de aproximadamente 1,39 milhão de quilômetros para um diâmetro inchado e gargantuesco que excede 240 milhões de quilômetros. A colossal e fervente onda de maré de plasma incandescente cruzará agressivamente os 58 milhões de quilômetros de espaço vazio que separam a estrela de seu prisioneiro planetário mais próximo. Mercúrio não será apenas abrasado, ele será fisicamente engolfado pela própria atmosfera da estrela moribunda. O calor extremo de milhões de graus ferverá violentamente a fina crosta de silicato de magnésio do planeta. Pouco depois, a energia cinética térmica inimaginável romperá o núcleo hiperdenso do planeta. O massivo coração de ferro que sobreviveu às colisões cataclísmicas e destruidoras de mundos do início do Sistema Solar derreterá instantaneamente em líquido e, em seguida, sublimará violentamente em um gás em expansão. O planeta mais interno será inteira e permanentemente vaporizado, seus antigos átomos metálicos absorvidos pela barriga da gigante vermelha, apagando para sempre o mundo silencioso e forjado em ferro do cosmos.